Meu nome é Paulo Edmar Saran, sou consultor técnico, trabalho com consultoria agronômica, pesquisa e treinamentos técnicos. Fico sediado na região oeste da Bahia e quero fazer um breve comentário sobre a ocorrência de lagartas na cultura do algodão, especificamente Spodoptera frugiperda. Bom, a Spodoptera frugiperda no algodoeiro, ela ameaça o sistema como um todo, mas no algodoeiro ela tem o risco do colapso. Por quê? Porque as tecnologias elas têm uma dificuldade de controle, porque além do problema de tolerância à transgenia, eu tenho um problema de comportamento. Esse comportamento da praga na cultura do algodoeiro faz com que ela não seja controlada plenamente por tecnologias que teoricamente deveriam funcionar melhor. Então o WS não funciona mais para a Spodoptera, ela é resistente ao QF. Os Bugard2 e Twin Link tem problema de sobra, essa sobra por CRI2AB2 e CRI2AE é uma sobra de seleção por tolerância ou resistência, mas também existe dentro desses materiais uma sobra por comportamento. Como é esse comportamento? A Spodoptera frugiperda eclode, come a casca do ovo e não raspa a folha que ela eclode, diferente das outras Spodopteras, Eridania, Albula e Cosmioide. Sendo assim, ela então não raspa a folha que nasce, ela não é exposta quando neonata à tecnologia. Ela dispersa pela planta e algumas então vão naturalmente raspar estruturas que expressam toxina. Essas morrem e nós não vemos. E outras chegam até a flor. Essa atratividade até a flor, ela pode ser por um fator de trofobiose, né? Ela é atraída até a flor. Quando ela chega até a flor, ela então raspando a pétala, pólen ou estigma, ela não entra em contato com transgenias. Então, além da seleção da resistência, eu tenho uma seleção de comportamento. Isso não acontece, por exemplo, nos materiais de LTP, WS3 e Bugard3. Por quê? Porque eles expressam a toxina VIP3, a proteína VIP3, e ela então expressa na flor do algodão. Bom, já que a praga ela ameaça pelo colapso a cultura do algodão, nós temos que aprender a manejar essa praga melhor do que as outras, né? Dentro dos controles que nós temos como opções de um manejo estratégico, existe o controle químico, o controle por estratégia de resistência de plantas, basicamente nós trabalhamos a transgenia. Eu tenho o controle cultural, que é como manejar culturas de forrageira, ou até mesmo não deixar restos culturais da cultura preferida pela praga. Eu tenho como opção o controle biológico, eu vou falar disso. Eu tenho como opção também o controle comportamental, que é através de feromônios, armadilhamentos, supressão de mariposas. Eu tenho uma estratégia muito bacana para poder trabalhar lagartas. E também tenho o controle chamado de legislativo, que é simplesmente seguir as leis. Dentro daquilo que a gente tem disponível, então, como opções de controle, o que se destaca é o controle químico, porque a gente usa muito o controle químico, e isso é um dos fatores em que a Spodoptera, então, ameaça com o colapso. Porque além da transgenia que está selecionando praga, existe uma limitação grande de produtos que seriam produtos químicos que têm uma eficiência para a Spodoptera frugiperda. No caso da Bahia, por exemplo, o fator climático é um outro complicante, porque o clima seco, veranicos durante a safra, expõe a praga a períodos em que os produtos têm maior dificuldade de controle. Então, como trabalhar isso dentro de um manejo estratégico? Nessa safra, nós tivemos uma experiência bem interessante com o uso de produtos biológicos. O produto Cartugen foi bastante interessante dentro desse manejo. Eu sempre preguei que os produtos biológicos, quando aplicados em alta pressão, eles têm uma dificuldade maior em reverter o processo. Por quê? Porque quando você trabalha níveis de dano econômico, muitas vezes a detectação do nível de dano já configura lagartas fora de estágio, que não é a praia do produto biológico. O produto biológico ele tem um aplique muito mais interessante dentro de um manejo estratégico, dentro do conceito do MIP, mas de forma estratégica, trabalhando em lagartas de menor instar, trabalhando eles associados a produtos químicos, como facilitadores do controle químico, e também trabalhando eles intercalados com produtos químicos. Esse tipo de estratégia, ele faz com que, já que o comportamento da praga dificulte o controle de muitos produtos, principalmente os de contato,
eu tenho que fazer uso de todas as ferramentas que eu tenho disponíveis para poder cercar a praga e oferecer o maior percentual de controle possível dentro daquilo que realmente é possível. Então, o produto biológico, no caso o Cartugen, ele foi trabalhado alternando com produtos químicos e o resultado foi extremamente interessante, né? Eu acredito que com os eventos transgênicos, a maioria deles vai ser possível eu trabalhar produtos biológicos, sim. Esses produtos biológicos, considerando que dentro de uma cultura ela tenha espectro de pragas, esses produtos biológicos são muito mais interessantes quando intercalados ou associados a produtos químicos. Então, a solução para controle de lagartas trabalhando com produtos biológicos é trabalhar no momento certo, dentro de um manejo estratégico, né? E aí, então, combinando esses produtos associados ou alternando a produtos químicos, nós vamos ter resultados muito melhores do que quando eu trabalho apenas químico e acelero um processo de seleção de resistência, assim como eu vou ter resultados melhores do que quando eu trabalho apenas no produto biológico, porque o produtor ele tem uma dificuldade em detectar o melhor momento de trabalhar o produto biológico, que não é em lagartas grandes, né? Nós também vamos aprender a trabalhar outras ferramentas, principalmente no controle comportamental, trabalhando com armadilhamentos ou iscas atrativas para redução de mariposa. E todo esse contexto, dentro do MIP, trabalhando o manejo estratégico, eu acredito que o problema da Spodoptera tende a ser muito menor, ela deve ser muito melhor trabalhada, e os produtos que hoje funcionam, sejam químicos ou biológicos, tendem a permanecer no mercado por muito mais tempo. Nós não podemos depender apenas do controle da transgenia. Ela não vai ser o suficiente e, de novo, existe o risco do colapso.